hoje vamos ter a oportunidade de conversar sobre o 5G, essa tecnologia fantástica que se espera traga muita transformação e disrupção, não só nos novos modelos de negócio para as empresas, mas também para o governo e principalmente para a sociedade. E para que essa discussão seja muito rica, nós temos aqui convidados super especiais. Eu já gostaria de iniciar a apresentação desses convidados, a começar pelo Alex Salgado, que é o vice-presidente B2B da Vivo. E com o Alex a gente vai ter a oportunidade aqui de falar um pouco sobre o mundo corporativo, 5G no mundo corporativo, indústria 4.0, tendo diversos outros assuntos conectados à tecnologia. Salgado, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar conosco aqui hoje. Bom dia, Queiroz. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui hoje. Muito bom. Temos também o Carlos Baigorre, que é o presidente da Anatel. Com o Baigorre a gente vai falar um pouco também, não apenas de regulamentação, mas também vamos falar de aspectos de cobertura, o atendimento da população de forma geral, teremos 5G para todos, né? E também vamos falar um pouco sobre os novos entrantes, né, que acabaram vindo pós o leilão do 5G. Então, Baigorre, a você também, nosso muito obrigado por estar conosco. Não sei se o Baigorre está no mudo, mas temos... Desculpa, Queiroz, estava no mudo mesmo, desculpa. Queria agradecer a você, em nome da Anatel, e agradecer a você, Queiroz, e a toda a PwC pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito bom, obrigado, Baigorre. Nossa terceira convidada é a Mariana Pestana. A Mariana é a diretora de inovação e transformação da Pfizer. Portanto, ela está aqui como uma representante de um dos setores que se espera absorva mais benefício, gere mais benefício com as aplicações da tecnologia 5G. Então, Mariana, a você também, obrigado, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Muito obrigada por terem me convidado para estar aqui hoje. Estou muito animada para falar um pouquinho de 5G sob a perspectiva do cliente. Muito bom, obrigado, Mariana. E finalmente, o Wilson Cardoso. O Wilson Cardoso é o CTIO da Nokia, é um amigo nosso já de algum tempo, e o Cardoso vai discutir com a gente temas relacionados à rede privada, também conexão com o mundo corporativo e aspectos relacionados à segurança na conexão dos devices, né? O Cardoso, a você também, muito obrigado, tá? Queiroz, muito obrigado em nome da Nokia e o meu pessoalmente. É um prazer estar com vocês hoje aqui, poder compartilhar um pouco da nossa visão global e Brasil do 5G. Joia, muito obrigado. Bom, esse evento está organizado para que eu faça uma rápida apresentação sobre aspectos genéricos, né, e básicos do 5G. Na sequência, cada um dos convidados aqui vai ter a oportunidade de falar por algo em torno de 10 minutos e aprofundar sobre temas importantes da tecnologia. Na sequência, faremos perguntas aos convidados, eu farei algumas diretamente, e também perguntas do público. E, nesse sentido, eu gostaria de pedir a todos vocês que já enderecem as suas dúvidas à medida que as apresentações aconteçam, pelo espaço específico que tem na própria plataforma, na ferramenta, e preferencialmente que vocês indiquem o nome do convidado que vocês gostariam que respondesse a sua pergunta. Ok? Acho que, dito isto, a gente pode iniciar a apresentação. Muito bom. Acho que, como eu comentei antes, a ideia é a gente falar um pouco aqui de alguns aspectos genéricos gerais do 5G, lembrando que o leilão do 5G aconteceu no ano passado, em 2021, e foi um leilão extremamente inovador, transformador e moderno, porque ele não teve uma visão arrecadatória. Isso é importante para o 5G, uma vez que será necessário um grande investimento em infraestrutura por parte das empresas de telecom, das operadoras, melhor dizendo, e talvez de todo o ecossistema. Então, dos 47 bilhões resultantes do leilão, aproximadamente 42 bilhões serão destinados à infraestrutura. Isso é fundamental. Foi um movimento super importante, tanto do governo quanto do regulador. E se espera também que em contraparte, as operadoras também levem
o 4G para alguns milhares de quilômetros das rodovias federais, para a região amazônica também, e internet para as escolas públicas. Acho que o que também é importante no contexto de educação. Pensando que são 11 empresas que arremataram 45 lotes. Dessas 11 empresas, aproximadamente 6 empresas, são 6 empresas que são novas, são novos entrantes, e a gente vai entender um pouco os benefícios disso aí no contexto da implementação, do deployment do 5G. 85% dos lotes foram vendidos e eles estão conectados com a oferta de 4 frequências. Essas 4 frequências, elas basicamente vão dos 700 MHz até o 26 MHz, que é a frequência mais baixa, e o 26 GHz é a frequência mais alta. Nós estamos falando aqui de características de uso do 5G de uma forma bastante diferente, né? Uma vez que a frequência baixa ela permite uma penetração maior, ela tem uma velocidade mais baixa e requer um nível de investimento, ainda que não seja pequeno, menor quando comparado com 26 GHz, que vai exigir um nível de infraestrutura, investimento em infraestrutura muito grande, né? Ou seja, infraestruturas mais aproximadas. Ela vai oferecer uma ultra velocidade, quer dizer, uma velocidade muito rápida, e ela vai demandar, por óbvio, um investimento também muito mais significativo. Acho que indo aqui para a questão do cronograma, as capitais terão o 5G implementado até o final de 2022. Existe um cronograma complementar, dependendo do porte dos municípios, mas até julho de 2029, a gente vai ter 100% dos municípios totalmente atendidos. Nós estamos falando aqui de 5.570 municípios. Então, é algo fantástico em termos da tecnologia, de levar a tecnologia para a população de forma geral. Então, como costumamos dizer, o 5G vai chegar onde o 4G ainda não chegou. Isso é importante no contexto da sociedade. Em termos de evolução da tecnologia, acho que um comentário também muito rápido aqui é que o 3G, partindo do 3G, o 3G é que ele trouxe um balanço diferente, quer dizer, o pêndulo começou a sair de voz para dados, né? Ele passou a dar prioridade a dados. O 4G já trouxe, já foi um avanço muito significativo quando comparado com a tecnologia anterior, e a gente tem que lembrar aqui que o 4G, quando ele foi implementado, diversos modelos de negócio estavam ali previstos, mas diversos outros não apareceram ao longo do tempo, né? Como um exemplo simples, a possibilidade de você solicitar, né, um transporte via aplicativo e fazer o monitoramento real-time de onde ele está com um nível de precisão importante. Então, modelos de negócio como esse não tinham sido capturados na implementação do 4G. Por que a gente fala isso? Porque no 5G há uma discussão enorme, nós vamos passar um pouco sobre isso hoje, uma discussão enorme sobre quais são as novas oportunidades de negócio que nós teremos daqui para frente. Então, aí tem muita coisa sendo vislumbrada, mas seguramente muitos dos negócios ainda não estão previstos nem capturados nesse momento atual e vão aparecer no futuro. E aqui a gente, na comparação do 4G com 5G, a gente sempre lembra dos 3 principais pilares, né, que são a velocidade, a latência e conexões simultâneas, que vamos falar logo mais a seguir. Um dos pilares, a gente fala da velocidade, tem que se lembrar aí que o 5G standalone ele tem um potencial de até 10 gigabits por segundo e obviamente, aqui a gente está falando no cenário de velocidade estado-da-arte, talvez até em testes laboratoriais, é bem provável que a gente não encontre essa velocidade no nosso dia a dia. Já se fala entre 1 a 4 gigabits, mas de fato é uma evolução muito significativa quando comparado com o 4G, que tinha um potencial de 300 megabits somente. A gente fala do segundo pilar aqui, que é a questão da baixa latência, ou seja, o tempo de resposta é muito baixo, o tempo de resposta entre ação e reação, o comando que você dá é muito baixo, e os números falam por si. O 4G tinha um tempo de resposta de 50 a 70 milissegundos, e o 5G ele pode chegar até 1 milissegundo, que é praticamente imediato, né? Então, esse pilar aqui é um pilar que vai ser importante para discutir outros, né, benefícios, expectativas de negócio que nós temos aqui para frente também. E o terceiro pilar
é a questão da densidade. E aqui nós falamos muito de que o 5G ele tem uma capacidade de atender a 10 vezes mais dispositivos do que o 4G. Nós estamos falando de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, que é um negócio fantástico e, de fato, vai trazer também benefícios aí para uma outra área, que é o IoT, que a gente vai falar também na sequência. Quando a gente traz esses 3 pilares aqui, a gente consegue perceber que na parte de velocidade existe a gente prevê uma banda larga móvel super aprimorada. Então a gente pensa em taxas de dados que são multi-gigabits, né, como a gente comentou antes, viabilizando que vai ajudar bastante nessa conexão dos aparelhos móveis, né? E a gente olhando na missão crítica, nesse serviço de missão crítica, a gente faz a pergunta, mas é só banda? Não, não é só banda. A gente tem uma latência baixíssima, que é super relevante e essencial para, por exemplo, a questão de veículos autônomos, para a questão de cirurgia à distância, onde você precisa, de fato, fazer com que o seu comando, né, de um robô, por exemplo, de um determinado equipamento, ele seja refletido de forma imediata no seu paciente na ponta. E aí a gente caminha para o último, quando a gente fala da densidade, olhando na perspectiva do IoT. O quão massivo isso fica na utilização da internet das coisas, viabilizando cidades inteligentes, casas inteligentes, wearables que ainda vão aparecer em algum momento também daqui para frente, de forma geral. Isso significa que, de fato, há uma expectativa muito grande de geração de negócios, de riqueza, né, para o nosso futuro. Esse é um estudo nosso, há diversos estudos no mercado sobre o impacto econômico do 5G no Brasil, no exterior, no PIB global. Esse é um estudo da PwC, que está baseado em 2020, e ele aponta que até 2030 serão gerados 1,3 trilhão de dólares como resultado das aplicações do 5G. Claro que nós estamos falando numa perspectiva naquele momento, mas o que a gente tem percebido atualmente é um achatamento do período de geração de benefícios de novos negócios. E a gente percebe, por exemplo, que à medida em que, por exemplo, em que as frequências são liberadas, no dia seguinte as operadoras já têm o 5G implementado. Isso faz com que haja possibilidade de desenvolver negócios desde o primeiro momento, né? Então, muito provavelmente, a gente vai ver esse 1,3 tri sendo impactando o PIB global num período mais curto, e até 2030, muito provavelmente, a gente vai ver um número maior. E ali se destaca a questão, o primeiro ali, que é serviço de saúde, que vai ter um benefício super importante com as aplicações do 5G. Falando um pouco aqui de regulamentação, também só uma informação geral aqui para todos, havia uma Lei Geral de Telecomunicações que foi feita em 97, que tinha um enfoque muito mais em telefonia fixa, né, na época da privatização. Em 2019, houve um novo marco das telecomunicações, que foi aprovado no final de 2019. Esse marco é um marco super moderno, onde ele transformou, né, as concessões de telefonia fixa em autorizações e permitiu a prestação de serviços das operadoras em regime privado. Ele também traz a possibilidade, por exemplo, de renovação onerosa das frequências, e aí já com uma perspectiva muito de banda móvel, ou seja, de serviço móvel, né, celular móvel, e também trazendo aqui um conceito de mercado secundário, né, e a gente vai discutir um pouco isso também com todos os convidados. E para terminar, falando da questão de regulamentação da lei, também da Lei Geral das Antenas, a gente tem uma lei de 2015, que foi atualizada em 2022, e esse tema ele é super importante, porque essa lei ela permite que, uma vez que as operadoras solicitem a instalação da infraestrutura de telecomunicações nos municípios e não haja uma resposta em até 60 dias, que isso seja considerado silêncio positivo. Portanto, já possa ser feita a instalação das infraestruturas, das antenas, observando, claro, as leis específicas de cada município. É bom lembrar que a gente falou lá no início dos 42 bilhões de reais de investimento em infraestrutura e, portanto, a modernização da lei das antenas ela é essencial. A lei base das antenas ela é municipal. Então, nós estamos falando de 5.570 leis diferentes
E foram poucos os municípios, né, além das capitais, talvez nem todas as capitais tenham feito esse movimento ainda, né, de modernizar essas leis para viabilizar que, de fato, as operadoras consigam fazer esse investimento em infraestrutura para permitir que o 5G funcione como deve. E eu acho que, para concluir aqui essa parte inicial, a gente tem que lembrar também, falando de oportunidades, que já existia a inteligência artificial, a realidade virtual e aumentada, o IoT, Edge Computing, mas o 5G ele vem para dar uma vida muito maior a essas tecnologias que existem e, portanto, potencializam os benefícios dessas tecnologias que eu acabei de comentar, né? A consequência disso, com certeza, será novos formatos, modelos de negócio, o uso de rede privada com novas funcionalidades que vai gerar, né, muitos novos casos de IoT industrial, inclusive, mas eu queria ressaltar aqui, principalmente, a expectativa que todos temos, né, através de modelos de iniciativa público-privado, da redução do abismo digital no país e uma democratização de acesso à educação e saúde, né? Então, eu acho que essa é uma frase que eu gosto e a expectativa que todos nós temos com o 5G é que ela venha, de fato, conectar a vida das pessoas para viabilizar um mundo mais humano. Não só falando em saúde, acesso à saúde, educação, mas também cuidado com o meio ambiente, pensando aí em matriz energética. Eu acho que, dito isso, eu queria pedir, Alex, para que você, a partir de agora, assumisse aí e fizesse a sua apresentação. Muito obrigado. Queiroz, muito obrigado aí pela introdução. Mais uma vez, bom dia a todos, um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vou estar falando um pouquinho de 5G, uma visão de operadoras e também trazendo cases para a gente. O primeiro ponto aqui é um ponto que o Queiroz já destacou, né? O 5G traz uma evolução super importante em 3 aspectos críticos na comunicação, para viabilizar soluções de automação, soluções mais integradas, para que a concretização, a viabilização da implementação de casos de uso reais, com diversas tecnologias que já existem, seja possível, né? Quando a gente olha aqui velocidade, estamos falando de velocidades 30 vezes maiores do que a gente tem hoje no 4G. Intensidade, né? Número de dispositivos conectados, potencializando ainda mais o mundo de internet das coisas. A gente está falando de mais 10 vezes o número de dispositivos por quilômetro quadrado, passando de 100 mil a 1 milhão de dispositivos que podem ser conectados por quilômetro quadrado. Quando a gente olha a latência, também a gente fala de uma latência 10 vezes menor, ou seja, é uma comunicação de muito melhor qualidade do que a gente possui hoje e que viabiliza uma série de casos de uso. E tudo isso possibilita a conexão, né, como comentei um pouco antes, de novos dispositivos que começam a chegar já conectados a 5G. Em breve a gente anuncia a chegada do primeiro notebook Always On 5G que vai estar disponível no Brasil. A gente lança já no próximo mês. A gente começa a experimentar e já trabalhar na homologação de diversos dispositivos de realidade virtual, realidade aumentada, drones, telas, uma série de dispositivos que vão chegar ao mercado brasileiro rapidamente. A gente deve ter um volume de dispositivos chegando já no próximo ano bastante relevante, com, por exemplo, câmeras com inteligência artificial na ponta, processamento na ponta, que viabiliza as soluções. E para não ficar só num tema teórico, eu trouxe aqui 2 casos de uso bastante práticos de 5G, um da nossa operação na Espanha, depois eu tenho também um que eu trouxe aqui do Brasil, escolhi um de cada país. Na Espanha hoje, para vocês terem ideia, a gente já tem rodando há algum tempo toda a automação de portos, e aqui na automação de portos a gente tem a tecnologia 5G, uma grande integradora de diversos sistemas de automação, aplicando a internet das coisas na prática. Então aqui a gente consegue gerenciar veículos para evitar colisão. Imagina que tem aquelas gruas gigantes que transportam containers, elas não têm como fazer uma manobra muito rápida, né? Então a gente processa em tempo real, controla em tempo real, se valendo de tecnologias como Edge Computing, inteligência artificial, tudo isso integrado pelo 5G, viabilizando esse tipo de operação. Aqui também, nesse mesmo tipo de tecnologia, a gente tem óculos de realidade aumentada,
onde, por exemplo, fazer manutenção de um navio, o profissional ele já recebe no próprio, o óculos identifica a embarcação e consegue fazer a manutenção guiada pelo óculos de realidade aumentada, melhorando a qualidade do serviço, melhorando a eficiência e também tendo a capacidade de fazer um treinamento de job, porque a pluralidade de navios e embarcações que existem é enorme. Então, é um tipo de uso do 5G aplicado, que daqui dá para derivar uma série de itens de inovação. Um outro caso que eu trouxe para comentar com vocês foi o caso que a gente implementou aqui no Brasil, numa das plantas da Foxconn, em parceria com a Huawei. E aqui já está rodando, quem quiser conhecer, depois pode me mandar uma mensagem, a gente agenda uma visita, fica ali em Jundiaí, essa planta. Aqui a gente implementa também as tecnologias de Edge Computing, de AR, VR, câmeras com inteligência artificial, tudo isso conectado por 5G. Então, a logística interna da fábrica, ela é coordenada e gerenciada por dispositivos autônomos conectados e operados via rede 5G. A gente conta também com as tecnologias de realidade virtual aumentada. As câmeras, para vocês terem ideia, monitoram a qualidade da produção em tempo real, então não é mais feito um ou outro item inspecionado, toda a linha é inspecionada de produção e também garante a segurança dos colaboradores também em tempo real. Se, por exemplo, um colaborador colocar a mão no local indevido, fizer um manuseio indevido de uma máquina, ele paralisa automaticamente toda a linha de produção. Então, aqui a gente traz mais produtividade, traz também mais segurança para essa operação, além da qualidade, por possibilitar a monitoria de toda a linha em tempo real. Evoluindo além desses dois casos, eu trago mais um aspecto que eu gostaria de comentar, para servir de pano de fundo também para o nosso debate. Se fala muito do 5G e se fala muito de ondas milimétricas, de millimetric wave. Eu trouxe aqui uma explicação bastante simples, bastante rápida sobre o tema. Hoje o 5G, quando a gente habilita nas localidades, a gente está trabalhando nas bandas baixas, a gente está trabalhando com 3.5 e 2.3 GHz, 3.5 é a frequência nacional que a gente habilitou no modelo standalone, que é um modelo, certamente o Baigol falará sobre isso, mas é um modelo super disruptivo, mundialmente falando. O Brasil é um dos primeiros países a ter essa tecnologia implementada, que entrega o que a gente chama do 5G puro. Mas a gente também licitou e já começa a ter soluções de ondas milimétricas. O que isso quer dizer? São frequências mais baixas, mas que têm muito mais capacidade, onde eu posso chegar em laboratório até conexões de 10 gigabits no 5G, em uso comercial. A gente está falando aqui de velocidades de 2 a 4 gigabits por segundo, é uma velocidade hoje, inclusive, superior ao que a gente consegue entregar em conexões atuais de Wi-Fi. A gente vai evoluir ainda para o Wi-Fi 6E, mas ainda é superior ao Wi-Fi que a gente existe hoje e potencializa uma série de casos para empresas, uma série de casos para o mercado corporativo, além da outra banda larga, que vai estar disponível também para a pessoa física. Então, logo a gente começa a iluminar algumas regiões, cuja nossa expectativa é começar a preparar regiões piloto, polos pilotos, ainda nesse ano aqui no Brasil. E para dar um pouco de ideia, de onde a gente deve começar a lançar primeiro esse tipo de soluções, a gente está falando de implementação desse tipo de aplicação de ondas milimétricas de altíssima capacidade de dados em estádios, para você poder fazer transmissão de vídeo, poder compartilhar o que está acontecendo em tempo real. A gente está falando de suportar aplicações de streaming de vídeo e jogos. A gente está falando de aplicações para segurança, para vigilância, e o tema de realidade virtual aumentada, que eu já comentei com vocês. Além do potencial de toda a tecnologia que está aí, já está disponível para o mercado, a gente vem lançando e cobrindo as cidades, conforme está tendo a liberação das frequências pela Anatel, pelo GAISP. A gente também, para empresas, já começa a implementar soluções de acordo com a demanda, de acordo com as localidades, porque o 5G, diferente das tecnologias de mobilidade anteriores, permite que eu siga implementando em regiões, em fábricas, sem que eu tenha que ter necessidade de toda a cobertura da região implementada.
E para poder desenvolver os casos de uso, né, poder potencializar os casos de uso, a gente acredita que a gente tem que fazer isso através de parcerias. Então, a Vivo criou diversos laboratórios, aqui eu trouxe 4 laboratórios para poder citar, de desenvolvimento de aplicações baseado na tecnologia 5G. Um deles é com o aeroporto de Belo Horizonte, a gente faz laboratórios de soluções aplicadas a essa indústria, com a FEI, que é a Faculdade de Engenharia, que fica ali em São Bernardo, é uma das principais universidades do nosso país de engenharia. A gente está ali trabalhando também para poder desenvolver soluções aplicadas à indústria, aplicadas ao agronegócio. Com o Einstein, a gente vem trabalhando para poder desenvolver soluções aplicadas para a saúde, soluções aplicadas para a gestão hospitalar. E com a Exalc, a gente trabalha muito focado em soluções para o agronegócio, trazendo e agregando startups. Tudo isso porque a gente acredita que a extração do máximo potencial da tecnologia vai vir da colaboração de diversas empresas, diversos setores, e aqui também fica o convite para quem quiser co-criar com a gente soluções que impactem os negócios e a comunidade, a sociedade como um todo. Está super aberto aí o convite. Então, era um pouco isso que eu queria comentar nesse início aqui de painel, compartilhar aí alguns use cases, deixar o convite para co-criar e passo aí a palavra de volta aí ao Queiroz. Obrigado. Alex, muito obrigado pela apresentação. Você falou de ondas milimétricas, falou da questão de IoT, né, desses laboratórios. Vamos voltar a falar disso na frente, um pouco mais à frente nas perguntas, tá? Muito obrigado. Carlos, passo a palavra para você agora para falar um pouco sobre regulamentação e outros assuntos. Obrigado, Queiroz. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão presentes. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E, bom, de fato, assim, só reiterar um pouco sobre tudo o que foi colocado aí sobre o 5G. De fato, o que foi estabelecido aqui no leilão brasileiro foi o 5G no estado da arte, que é o standalone, que permite justamente todas essas funcionalidades, esses casos de uso que foram muito bem explicados por você, Queiroz, e pelo Alex também. E colocar, eu acho que assim, o principal, eu queria colocar aqui os desafios que a gente tem, né? Porque assim, a gente fala muito sobre as potencialidades, as oportunidades que o 5G traz, mas é importante a gente manter o pé no chão e saber que existem muitos desafios para a sua implementação. Um dos principais desafios, e você mencionou muito bem, Queiroz, é a questão das legislações municipais para autorização da implantação das antenas. As faixas do 5G que são utilizadas principalmente para o 5G, como as de 3.5 GHz, as de 2.3 GHz, e também as ondas milimétricas aí comentadas, e com certeza o Wilson vai comentar sobre elas também, elas são faixas que elas têm uma área de cobertura muito pequena. Então, para você dar uma ampla cobertura para uma cidade, para viabilizar cidades inteligentes, aplicações de mobilidade, então, se você pensar num carro autônomo, você tem que dar uma cobertura a um longo trecho de rodovia. Para garantir essa cobertura, para viabilizar esse tipo de casos de uso, vai ser necessário a instalação de diversas antenas, uma vez que cada antena tem uma área de cobertura bem limitada. E aí que as legislações municipais começam a se colocar como um grande desafio. Porque no Brasil, cada uma pela nossa Constituição, compete ao poder municipal administrar e regulamentar a ocupação do solo, né? Instalação de antenas, e basicamente isso é um grande desafio, porque você tem 5.570 municípios, com 5.570 regras, com 5.570 prioridades, e o que a gente tem feito junto à Anatel, junto com o setor todo de telecomunicações, é tentar sensibilizar os prefeitos e as câmaras de vereadores de que se os municípios não tiverem preparados com sua legislação para receber essa tecnologia, isso vai atrasar a chegada da tecnologia nesses municípios, ou vai fazer com que essa tecnologia chegue sem toda a sua potencialidade, sem toda a sua vocação. Então, penso que esse é um dos principais desafios que nós temos hoje para o 5G. É claro, nesse momento, a implantação, conforme você colocou também no seu slide, nos primeiros anos, vai ser focada prioritariamente nas capitais, mas o conselheiro Moisés, que é quem cuida pela Anatel da implantação do 5G, e por que essa implantação é importante, né, acompanhamento da Anatel? Porque é necessário fazer a limpeza
da faixa da banda C, hoje utilizada pelos sistemas satelitais de recepção de TV aberta, e a gente precisa limpar essa faixa, migrando o pessoal da banda C para a outra faixa, né, que é a banda KU, trocando as antenas parabólicas para viabilizar a entrada do 5G. O conselheiro Moisés anunciou recentemente, essa semana, se não me engano, na terça ou na quarta-feira, uma intenção de fazer essa limpeza por clusters. Então, o que isso quer dizer? Então, assim, no nosso planejamento, no cronograma do edital, estava previsto começar pelas cidades grandes, as capitais, depois cidades acima de 500 mil, acima de 300 mil, e assim até chegar a todos os municípios brasileiros. O que acontece quando você vai para uma cidade de 500 mil habitantes ou de 1 milhão de habitantes é que muitas vezes na própria região metropolitana dessa cidade você tem diversas outras pequenas cidades ali em torno, como São Caetano no ABC, então Brumadinho em Belo Horizonte, que não faz muito sentido você fazer. Então a ideia que o conselheiro Moisés está trazendo é agrupar essas cidades em clusters urbanos e aí fazer a limpeza por cluster. Isso vai ser uma grande oportunidade, porque vai acelerar a implantação do 5G, e isso também é uma grande oportunidade para os operadores novos que entraram no mercado, que foi outra questão importante que você mencionou, Queiroz. O leilão do 5G ele trouxe uma novidade que é a chegada de novos players nesse mercado. Então, quando a gente fala na faixa de 3.5 GHz, nós tivemos basicamente 4 players novos entrando, a Liga Telecom, sede lá no Paraná, a Unifique lá de Santa Catarina, listada na Bolsa, a Brisanet e a Cloud2U também. Então, assim, essas empresas, as metas delas é nas cidades abaixo de 30 mil habitantes, então elas só teriam um espectro delas liberados lá para frente. Então, isso se apresenta como uma oportunidade para eles para poder antecipar o lançamento das suas operações 5G. E, de fato, o que a gente vê hoje, o principal foco da Anatel é como a gente consegue fazer com que esses operadores consigam se lançar no mercado e se tornarem viáveis. É um grande desafio. Essas empresas, historicamente, têm operações de fibra ótica, mas o negócio de fibra ótica é completamente do negócio celular. Então, a gente percebe, a gente conversa com eles diariamente e ainda vemos assim, que eles têm uma longa trajetória pela frente para conseguir efetivamente se tornarem players concorrendo nesse mercado com os players já estabelecidos há longos anos. Então, assim, outra questão que eu acho importante destacar é que, quando a gente fala da rede standalone, o Brasil está sendo vanguarda nisso aí, né? Então, a informação que me trouxeram um tempo atrás de um vendor grande era que, com a quantidade de sites, né, standalone no Brasil nos próximos anos, o Brasil vai se tornar o maior país do mundo, fora a China, em termos de rede standalone. Então, o Brasil, fora da China, né, mas assim, fora a China, no mundo, digamos assim, ocidental, o Brasil vai ter a maior rede standalone do mundo, inclusive maior que a soma de vários outros países desenvolvidos juntos. E isso representa uma grande oportunidade, por quê? Porque é o 5G standalone que traz todas essas funcionalidades que você mencionou. O 5G não standalone, o NSA, ele é um 5G, ele é um 4G com maior velocidade, mas ele não tem as funcionalidades de baixa latência e de uso de conexões massivas. Quando a gente tem essa rede do 5G aqui no Brasil, no standalone, à frente de muitos outros países, isso potencializa o Brasil como um laboratório para o desenvolvimento das aplicações que vão rodar em cima do 5G. Pois, de fato, o que é disruptivo na sociedade, na vida das pessoas, na vida do mundo corporativo, não é a rede do 5G em si, mas as aplicações que vão ser viáveis de automação, de mobilidade, de agro, de indústria 4.0, que vão ser viáveis por conta das características técnicas do 5G. Latência, conectividade e uso massivo. Então, assim, e essas aplicações que vão ser a grande fonte da inovação e a grande fonte de surgimento de startups, de novos negócios. E, por exemplo, se você imaginar lá no Vale do Silício, você tem uma startup lá, uma empresa já de tecnologia que é pensando numa aplicação para 5G. Eles não vão ter como testar essas aplicações nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vai ter uma rede standalone com a mesma cobertura, com as mesmas características que a nossa. Então, assim, onde que vai ser testado, onde que vai ser o proof of concept dessas aplicações? Aqui no Brasil, na China ou no Brasil.
né? Então, assim, considerando que o mercado brasileiro é um mercado, digamos assim, mais aberto, apesar de ter muito a avançar em termos de abertura ao capital estrangeiro e tudo mais, desregulamentação, eu vejo que o Brasil está desenvolvendo essa vocação para ser esse grande laboratório para desenvolvimento, para surgimento das aplicações que vão rodar em cima do 5G, que vão ser viabilizadas pelo 5G. Isso é uma grande oportunidade para as indústrias, para as empresas brasileiras, para o ecossistema de inovação brasileira, para as academias brasileiras, para a academia do Brasil. Enfim, eu vejo isso como uma grande oportunidade para que o Brasil use toda essa vocação que ele tem em termos de criatividade, de desenvolvimento, que são muito características do nosso povo, para efetivamente colocar o Brasil não só na vanguarda das redes de telecomunicações, na vanguarda do 5G, mas também na vanguarda das aplicações do 5G. Nós temos aí o agro com grandes oportunidades para a aplicação do 5G, toda a parte de mobilidade urbana, e essa rede que está sendo implantada agora vai ser o habilitador desse desenvolvimento. Eu penso que esses são os principais desafios, as principais oportunidades para o 5G no Brasil, e agradeço mais uma vez, Queiroz, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Carlos, nós que agradecemos, obrigado pela apresentação. Acho que você falou aí da questão dos novos players, vamos discutir isso daqui a pouco também, tá legal? E também de alguns aspectos de regulamentação, especialmente a lei das antenas. Queria pedir a Mariana. Mariana, vou passar agora a palavra para você, né? Temos um setor aí super importante e relevante no contexto das aplicações de 5G, então a palavra está contigo agora. Obrigada, Queiroz. Bom dia mais uma vez a todos. Acho que eu já aprendi muito aqui hoje, eu não sou uma especialista em 5G, estou aqui para representar um dos clientes potenciais, como vocês já disseram, né? Temos muitos casos de aplicação do 5G e a saúde é um caso bastante importante e bem interessante da gente discutir aqui. E quando a gente fala de tecnologia e saúde, é muito difícil de não falar da pandemia, né? Acho que está um pouco batido esse tema, mas a verdade é que a pandemia trouxe sim com ela a necessidade de a gente promover inovações disruptivas na saúde que vão muito além de combater o vírus em si. Como manter o atendimento para pacientes de doenças crônicas, sustentar o tratamento de alguns pacientes que podem ter, por exemplo, câncer ou outras doenças que afetam a imunidade e tem aí algumas barreiras para sair de casa e se expor ao vírus da Covid, além de assegurar a prevenção aí de infinitos casos de saúde que impactam basicamente todos os brasileiros. E essa crise sanitária, então, ela reforçou o poder da tecnologia como aliado da saúde, nessa demanda de buscar inovação e de acelerar essa adoção digital, principalmente pela geração massiva de dados e seu uso estratégico. E todo esse cenário de inovação, bom, como a gente já ouviu aqui os outros palestrantes, ele depende muito de conexão. E é aí que entra, né, o 5G, é realmente garantindo uma conexão melhor, e isso aqui vocês já ouviram bastante hoje. Quando a gente fala de 5G na saúde, acho que um primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é como o 5G ele pode revolucionar a relação entre o médico e o paciente. Provavelmente todo mundo que está aqui nesse painel hoje, em algum momento nesses últimos 2 anos, presenciou a inovação trazida pela telemedicina, que derrubou aí barreiras de acesso à saúde em diversas regiões do mundo, incluindo a gente aqui no Brasil. A telemedicina ela pode melhorar a qualidade de acesso à assistência médica para todos nós, mas principalmente para áreas remotas, onde não existem profissionais especialistas ou mesmo profissionais médicos generalistas. Ela pode ajudar a reduzir o tempo de atendimento, espera por consulta e também custos de viagem. Um outro tema, que até o Queiroz já trouxe aqui anteriormente, que está sendo muito falado, são as cirurgias à distância com robôs. Essa, na verdade, é uma tecnologia, uma área, né, que vem sendo desenvolvida há muito tempo, mas que ela sempre esbarrava na velocidade e na confiabilidade da rede de dados, que o 5G agora nos traz uma ótima solução. Então, essa ideia de cirurgia à distância, né, a gente está com um médico em um lugar e um robô em um outro local, performando essa cirurgia no paciente. Então, obviamente, a gente não pode ter um delay entre o comando que é dado e o que é executado nesse paciente. Junto com a telemedicina, essas cirurgias à distância, elas são um avanço que pode mudar muito o panorama de qualidade de assistência médica que a gente tem hoje. Que hoje ele depende muito de onde a gente está e onde a gente mora. E o 5G ele pode possibilitar essa disrupção entre onde você está e a qualidade do atendimento que você recebe.
possibilitando que as soluções vão até os pacientes em áreas antes desatendidas. Um outro ponto que é bastante conectado ao 5G, e que muitos aqui já falaram também, é do monitoramento à distância, né? Da possibilidade de você utilizar aí, por exemplo, wearables para permitir o monitoramento em tempo real de doenças, enfim, de dados de saúde. E aí, como a gente usa isso para identificar riscos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, falando um pouquinho de dados, né, a gente tem aqui no meu slide um tópico bem grande com muitos exemplos, porque é uma área que o 5G tem um impacto fundamental para nós na saúde. São muitas áreas, mas como eu sou de farmacêutica, eu vou puxar aqui a sardinha para o nosso lado e falar um pouquinho de pesquisa clínica, né? O 5G ele pode acelerar a pesquisa clínica por causa de muitos fatores diferentes. Primeiramente, ele pode possibilitar estudos remotos e virtuais. Isso pode facilitar muito o recrutamento de participantes e também ajudar na inclusão de um universo mais diverso de pessoas. Quando a gente fala de pesquisa clínica, nós temos algumas fases, geralmente fase 1, 2 e 3, antes de um medicamento chegar na mão de um paciente. E essas fases elas vão aumentando de complexidade e de tamanho. Então, quanto mais complexa essa pesquisa e quanto mais pessoas a gente precisa incluir para garantir que o medicamento é eficaz e é seguro, mais o 5G tem a nos ajudar. Ele também, o 5G, permite que a gente melhore muito o fluxo de dados, né? Quando a gente fala de pesquisa clínica, a gente está sempre trocando dados com as pessoas que estão nos estudos. E, por exemplo, garantindo que a gente consegue coletar sinais de vitais diários de forma muito mais rápida e eficiente, por exemplo, utilizando wearables que eu já citei anteriormente. E esses dados, estando disponíveis de forma mais rápida e organizada, também podem ter um impacto na rapidez das análises deles, então garantindo que a gente tem mais eficiência em tempo de pesquisa para que esses medicamentos cheguem mais rápido às pessoas que precisam deles. Uma outra aplicação de 5G, e aí ligado a dados e inteligência artificial, eu posso dar um exemplo recente aqui que nós tivemos na Pfizer, que foi a utilização de inteligência artificial para acelerar a aprovação e o desenvolvimento de um dos nossos medicamentos, o Paxlovid, que é o nosso antiviral contra a Covid. A Pfizer usou inteligência artificial e triagem virtual para acelerar o design de uma das moléculas do medicamento. Então, a gente usou machine learning para ajudar a fazer a triagem de compostos virtuais para entender quais desses compostos eram os mais propensos a alcançar boas propriedades e aí selecionar esses para os testes. Claro que aí acelerando o nosso desenvolvimento do medicamento, garantindo que ele chega mais rápido para quem precisa dele. Quando a gente fala, né, de novos tratamentos, de pesquisa clínica, o desenvolvimento da pesquisa é muito importante para garantir que uma solução chegue ao paciente. Mas depois que esse medicamento é aprovado, a gente ainda tem um grande caminho para que ele efetivamente chegue nas mãos de quem precisa. E o 5G pode também contribuir em outras áreas, em outras etapas desse caminho, no que tange a dados. Por exemplo, quando a gente fala de hospitais e pagadores, sejam eles públicos ou privados, a partir do momento que eles têm acesso a dados dos pacientes e desfechos clínicos, claro que aí sempre respeitando a nova lei de proteção de dados, a LGPD, eles podem tomar melhores decisões quanto à disponibilização desses novos tratamentos, para quem disponibilizar, em qual momento disponibilizar e qual o custo e eficácia dessa disponibilização de tratamento. Além disso, essa análise de dados, ela permite que a gente faça avaliação que a gente chama de dados de mundo real, que muitas vezes eles são complementos às fases de estudo clínico e que ajudam a gente a entender o impacto de um tratamento em uma população mais ampla ou numa demografia específica, por exemplo, falando aqui do Brasil. Então, eu acredito que esse acesso à análise de dados que o 5G vai nos proporcionar, ele vai acelerar a adoção de novos tratamentos, tendo um impacto muito positivo na vida de pacientes. E nesse tópico, a gente também pode falar na melhoria de diagnóstico, que é impactada pela maior facilidade de compartilhamento de exames de imagem, que são exames muito pesados, né? E hoje podem demorar muito tempo aí nessa troca de informação. E com o 5G, a gente pode garantir uma troca muito mais fácil, muito mais viável com especialistas, por meio da telemedicina, por exemplo. Então, são muitas aplicações em que o 5G pode favorecer que a gente consiga trazer novos tratamentos para pacientes de forma mais rápida e mais eficaz, e mais correta, né? A gente sempre quer que o paciente certo tenha acesso ao medicamento correto no momento adequado.
Por fim, quando a gente está falando de saúde, conhecimento dos médicos e de todos os profissionais de saúde, ele é um fator chave para garantir a qualidade do serviço. Não adianta a gente ter boas tecnologias ou bons tratamentos se quem os aplica não tem bom conhecimento de como aplicá-los. E o 5G aí tem uma frente imensa de impacto em treinamento e educação. Posso citar aqui dos pontos mais básicos, né, como de ensino à distância, EAD, ou até mesmo quando a gente fala de troca de conhecimentos em congressos ou eventos, como que a gente está tendo hoje, né, que são muito facilitados quando a gente tem uma conexão mais confiável e com menor latência, mas também de situações mais inovadoras. Acho que o Alex comentou aqui, né, de realidade virtual, de você estar ali falando de portos, de aplicando isso a um navio. A gente pode aplicar isso, imagine as possibilidades de aplicar isso ao tratamento de pessoas, ao treinamento em como interagir com o corpo humano. Eu acho que a Mariana perdeu a conexão. Vamos aguardar só mais alguns segundos. Bom, eu acho que ao retorno da Mariana a gente complementa. Eu peço para que ela complemente a apresentação dela. Ela estava falando sobre temas muito relevantes aqui, como a questão, né, da cirurgia à distância, da maior agilização, né, inclusive na criação de novos medicamentos. E no retorno dela a gente vai discutir um pouco também esse aspecto relacionado a como o 5G pode efetivamente trazer um benefício maior no desenvolvimento desses medicamentos, inclusive em aspectos relacionados à personalização de medicamentos. Então, acho que nesse sentido eu queria pedir ao Wilson. Wilson, eu queria passar a palavra para você aí, para você fazer a tua apresentação, e na sequência a gente volta a falar com a Mariana. Obrigado. Tá ok. Bom, Queiroz, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje aqui e a PwC também por facilitar esse seminário hoje. Então, vamos comentar um pouquinho sobre o 5G numa visão de o que nós estamos fazendo em rede de telecomunicações. Nós, como a Nokia, somos um fornecedor de infraestrutura de telecomunicações, onde praticamente cada duas conexões que vão para a internet hoje no Brasil, uma passa por redes fornecidas pela Nokia, para diversas operadoras, entre elas a Vivo. Então, e também, acho que todos têm uma memória afetiva, um pouco da Nokia no passado, dos telefones que a gente fornecia. A gente não fabrica mais telefones, nós focamos em rede de telecomunicações. A marca Nokia é licenciada por uma empresa chamada HMD, que vende telefones no mercado. E também acho que um ponto importante dizer, até falar, aproveitando a Mariana, a Nokia tem 9 prêmios Nobel como empresa, para a Nokia Bell Labs. E o último deles, em 98, que foi justamente por um pesquisador de 78 anos, o Arthur Hashkin, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que desenvolveu uma pinça laser que possibilita a manipulação ou a introdução no RNA e no DNA. Então, sem o Arthur Hashkin, nós não teríamos algumas das vacinas que foram disponibilizadas hoje para o tratamento da Covid, ou para a prevenção da Covid, melhor dizendo. Bom, o que vai ser um pouco dessa nossa jornada aqui agora de 10 minutos? Vamos pensar numa vantagem colaborativa que nós podemos criar utilizando as plataformas das operadoras, como a Vivo, TIM, Claro, entre outras, das empresas, e colocar tudo isso dentro de um ecossistema para geração de valor. Então, nós temos 3 realidades. Vamos deixar aqui 6 recomendações. 2 pontos que provam que essa teoria que nós estamos desenvolvendo aqui pode estar correta. E uma aventura que nós vamos ter que criar juntos, que é criar essa rede de próxima geração aberta, aonde nós podemos criar essa interoperabilidade. Nós comentamos um pouco aqui de redes privadas, mas não adianta nada eu fazer uma rede privada no porto se ela fica definida ou limitada ao porto. É importante que nós tenhamos essa capacidade de conectar o momento que a máquina está fazendo a colheita na fazenda, todo o ciclo de logística, armazenamento, até a chegada no porto desse grão que a gente exporta, por exemplo, ou de outros fundamentos. Então é isso um pouco que nós gostaríamos de explorar aqui nos próximos slides.
Um dos fatores claros de toda essa história é que a conectividade, o mercado de conectividade, que foi como nós vivemos em telecomunicações nos últimos 40 anos, ele não deve crescer. Então, as empresas, nós temos que pensar como nós vamos se reinventar como ecossistema de telecomunicações para trazer esse crescimento do mercado, do ecossistema de aplicações digitais em cima dessa rede. É aí que está o grande ponto, que o 5G, junto com as redes de fibras, se torna um grande facilitador dessa possibilidade de crescimento. Agora, ele é um facilitador, mas ele não garante. Então, nós temos que ter integração desses ecossistemas para possibilitar esse crescimento. Então, falando um pouco de realidade, o que está acontecendo? Na Coreia, que foi um dos primeiros mercados a implantar 5G, nós tivemos operadoras que já começaram a entender esse crescimento digital e começaram a criar muito mais do atendimento básico de consumidores, focando principalmente nas infraestruturas para as empresas, como o Alex colocou muito bem na apresentação dele. Então, se nós não tivermos essa possibilidade de trazer as empresas para dentro das redes 5G, nós não vamos desfrutar daqueles trilhões de ganho do PIB, Queiroz, que você comentou anteriormente. É fundamental que nós tenhamos essa interação para que a gente aconteça esse crescimento digital e o crescimento da produtividade. Então, do lado esquerdo, nós temos a estratégia da Coreia Telecom, onde busca esse crescimento, já cresceu grande parte dos seus faturamentos com a introdução de aplicações para o mercado digital para empresas, e outra empresa, a LG Plus, que foca muito mais no mercado de consumer e tem ganhos muito menos expressivos com a introdução do 5G. O segundo ponto, que já foi bem comentado aqui também, é como os aplicativos aproveitaram a infraestrutura trazida pelo 4G para que nós possamos, desde hoje, pedir um carro até planejar uma viagem. Mas que nós precisamos ver esse contexto novo, principalmente com a introdução do metaverso, e aí, Queiroz, fica até um desafio para você, da gente fazer um bate-papo sobre metaverso, mas o tema legal do metaverso é a possibilidade que nós temos, e a gente já tem operadoras, né, trazendo a possibilidade de uso de metaverso, muito na linha que a Mariana falou, para dentro das empresas. O mercado de gêmeos digitais hoje está explodindo globalmente. Por quê? É muito mais fácil simular melhorias de processos com gêmeo digital do que fazer isso com ferramentas de simulação tradicionais que a gente tinha até hoje. Então, voltando nesse ponto, a integração da conectividade com os serviços de computação em nuvem é o grande chamamento do 5G. Por isso, lá atrás, 10 anos quase, quando a gente começou a discutir como seria o 5G dentro da indústria, nós colocamos esses pontos de mais baixa latência, de conectividade mais dispositivos, justamente que a gente já via uma migração massiva dos conteúdos para dentro da nuvem. Então, no momento que esses conteúdos estão disponíveis na nuvem, é fundamental que eu tenha uma velocidade de alta conexão em gigabit por segundo, para que esses conteúdos sejam acessíveis desde os programas de escola até os programas de indústria avançada ou até de diagnóstico, como a Mariana comentou anteriormente. O ponto fundamental é que a rede agora é uma plataforma de serviços. Então, é uma plataforma de serviços que possibilita a abertura de dados. Então, criar mapas de calor, principalmente para dizer, por exemplo, de onde as pessoas vão, para onde as pessoas vêm, dentro do planejamento de cidades inteligentes. Que dados eu posso disponibilizar e como contabilizar todos esses dados. Monetizar esses dados, não tem dúvida hoje. Um grande exemplo que a gente tem hoje é a Telia Sonera, na Finlândia e em outros países escandinavos, aonde vende os dados de movimentação de pessoas na cidade para a cadeia de café do Starbucks. Então, o Starbucks monta hoje seus cafés com base ao não ter movimento de pessoas em função dos horários do dia. Você imagina o impacto, se a gente trazer isso para o futuro não muito longe, onde eu imagino que nós vamos ter grande parte dos carros autônomos, em termos de planejamento urbano. Nós estamos falando de criar cidades melhores com base em tecnologia. A exemplo, até que o Alex comentou também em portos, que têm sido grandes ganhadores de termos de utilização de 5G. Nós temos o grande exemplo do Porto de Hamburgo, que foi uma experiência europeia de automatização de portos, aonde o movimento de contêineres está sendo triplicado através de um planejamento sem aumentar a área. Quem conhece Hamburgo sabe que o porto está inserido dentro da cidade, talvez está mais simbiótico que Santos até no Brasil.
Mas como aumentar em 3 vezes o fluxo de contêineres no porto sem aumentar a sua área? Somente automatizando os processos e trazendo a digitalização dos processos. E o outro ponto é como expor esses dados da rede, a segunda recomendação. Um exemplo que a gente pode dar hoje é que uma BMW, um carro hoje, BMW, um dos exemplos, ele gera 200 gigabytes de informação por hora. Como passar 200 gigabytes de informação por hora para a rede? Tudo isso morre dentro do carro hoje. Nós temos exemplos nos Estados Unidos onde parte desses dados são compartilhados com a administração pública para ajudar a reparar os buracos nas estradas ou pontos de defeitos na estrada. Eu acho que se fosse fazer isso no Brasil, talvez o tráfego subir um pouquinho mais de 200 gigabytes em função de algumas cidades que nós temos encontrado de buracos. Mas justamente o ponto é esse, como expor esses dados da rede é um grande desafio que a gente tem hoje, nós precisamos pensar como fazer isso de maneira coerente. Agora, a quantidade de dados gerados é exponencial e aumenta dia a dia. O ponto seguinte é como a gente vai gerenciar essa complexidade da rede 5G. Como que eu vou combinar redes privadas com as redes públicas? Que dados eu vou ser expostos? Então, se a gente imaginar um novo limiar de cogeração de energia elétrica, é um grande exemplo que nós temos aqui. Como fazer com que cada painel solar de cada residência vire parte do grid de geração de energia elétrica e eu consiga controlar isso? A quantidade de informações de coordenação de latência é fundamental nisso. Então, nós precisamos imaginar como outras indústrias impactam no 5G e como que nós vamos gerenciar essa complexidade para que esses dados sejam expostos. O quarto ponto, já bem comentado aqui pelo Alex Salgado, foi de como a gente começar a fazer essas indústrias digitalizarem. Não é só o 5G, é uma ferramenta, mas na minha visão, até bem crítica, até 2030 nós vamos ter 2 tipos de indústria, que vão aí desde aeroportos até a indústria de logística, etc. As que já digitalizaram e as que desapareceram. Então, nós temos que ver isso do ponto de vista até como nação, como Estado, como nós podemos ajudar a digitalização de todas as indústrias para que a gente tenha crescimento econômico e fique inserido no contexto global de indústrias. E claro, quando eu falo de indústrias, é ter um sistema compartilhado de monetização desses ecossistemas. Um trabalho que eu desenvolvi no começo do ano com outros especialistas globais sobre a indústria de alimentos é que 1/3 do que nós produzimos hoje é desperdiçado. 1/3 que sai do campo não chega nas nossas mesas. Então, o que nós poderíamos fazer? Aproximar os produtores rurais dos consumidores através de plataformas digitais de compartilhamento de informação e monetização, aonde eu possa garantir que um produtor rural, por exemplo, fique mais perto dos consumidores, aí ajudando nessa cadeia de distribuição. E claro, que aí eu tenho possibilidades, principalmente com 5G arquitetura agora, de trazer o conteúdo muito mais perto do usuário. Qual que é o limite disso? É a torre que nós temos hoje. Existem operadoras, e esse é um exemplo já aberto no mercado, como a AT&T, que diz que até 2030 ela deve ter em cada uma das suas torres um Far Edge Data Center, um mini data center. Para quê? Para reduzir as latências aos tempos mínimos possíveis. De forma que eu tenha aplicações, por exemplo, de internet das coisas, sendo processada o mais perto possível do meu consumo e, com isso, melhorar o desempenho da rede e trazer novos ecossistemas para dentro dos sistemas de telecomunicações. O caso industrial, e aqui nós vamos com vários exemplos, já trazendo como isso está sendo realizado. A Telefônica mostrou um exemplo, a Vivo. Outro exemplo é a Verizon, que não tem rede, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Mas através de associação com outras empresas já começa a criar soluções para portos. Assim como a SK Telecom, e um exemplo bem parecido que nós estamos desenvolvendo aqui como uma empresa brasileira fabricante de aeronaves, é a possibilidade do que eles chamam de trazer o UAM, que é um veículo compacto aéreo para autoconectado através de 5G. Então, esses são exemplos, um exemplo bem concreto, que é o Porto, e um exemplo mais de inovação desenvolvido com a SK Telecom. Então, o que nós dizemos? Para criar essa vantagem colaborativa, nós temos uma aventura pela frente.
onde o crescimento virá principalmente das aplicações digitais dos ecossistemas, e o ecossistema começa desde o dispositivo de internet das coisas conectado ao 5G até o processamento das informações. Nós temos que ter redes mais ágeis para fazer com que esse ecossistema seja absorvido, com aplicações abertas, para trazer uma quantidade de novas fontes de faturamento para as empresas e reduzir os custos para outras. E, claro, o que nós fazemos como empresa é tentar trazer esse ecossistema junto e possibilitar essa integração. Então, acho que em conjunto nós podemos criar um ecossistema para fazer com que o 5G seja uma ferramenta para que exista a digitalização dos mercados e trazer o ganho de produtividades para todos. Então, essa é um pouco da minha apresentação e eu acho que a mensagem final, Queiroz, é essa mesmo. Temos que trabalhar em conjunto para possibilitar a digitalização de toda a indústria. E a indústria aqui vai desde a agricultura até a medicina, pegando os casos extremos aí. Muito obrigado. Perfeito, Wilson. Eu que agradeço aí pela apresentação. O desafio do metaverso está aceito. Vamos falar sobre isso na sequência e também voltamos a falar sobre esses temas aí que você acabou de comentar. Mariana, você falava da questão de dados quando perdemos a sua conexão. Você gostaria de complementar a sua apresentação? Claro, por favor. E olha, gente, prometo que não foi combinado a gente mostrar aqui desafios da conexão no Brasil, né? Sorte que isso não é uma cirurgia remota, que a gente está apenas aqui discutindo alguns casos. Acho que eu quis aqui mostrar na prática qual a necessidade da conexão do 5G para que a gente tenha todos esses avanços que eu estava conversando com vocês. Mas brincadeiras à parte, né? Acho que o tópico, eu falei um pouquinho aqui da relação do médico dos pacientes, falei de dados e agora eu vou finalizar então falando de educação e treinamento, né? Quando a gente fala de saúde, claro que ter as tecnologias necessárias e ter os tratamentos disponíveis é muito importante, mas é chave o conhecimento dos médicos e profissionais da saúde para garantir a qualidade do serviço de saúde. E o 5G ele pode ter um grande impacto nessa área de treinamento e educação, que é muito, muito relevante. Acho que a gente pode falar desde uma coisa mais básica, como o ensino à distância, né, um EAD, ou congressos virtuais, ou eventos para troca de conhecimento, por exemplo, como esse que nós estamos tendo aqui hoje, e que, claro, a conexão faz muita diferença, como eu mesma sofri aqui, vocês podem ter visto, mas também usando tecnologias mais sofisticadas e inovadoras para treinamento, né? Acho que o Alex trouxe um exemplo aqui de utilização de realidade virtual, por exemplo, para você fazer reparos em navios. Imagina isso aplicado à saúde, né? Isso aplicado a um corpo humano, a um aprendizado ali de como funciona o nosso corpo, e como isso é feito hoje, e como isso pode evoluir no futuro. Então, acho que a gente tem um campo aí muito grande, muito impacto pode acontecer para facilitar e para permitir essa redução de desigualdade de atenção à saúde que a gente tem entre as regiões do país, né? A dificuldade aí de desigualdade de acesso à informação sobre novos tratamentos, enfim, é uma atualização dos profissionais desse setor, ele pode ser muito beneficiada pelo 5G. Esses eram os pontos que eu queria dividir com vocês, desculpa aí essa quebra no meio do caminho, e acho que agora eu volto para você, Queiroz. Obrigado, Mariana. Acho que essa perda de conexão foi uma provocação que é o Alex, né? A gente vai conversar sobre isso com ele, mas muito obrigado pela apresentação. Acho que nós vamos começar com as perguntas agora. O Vaigorre tem um compromisso em mais ou menos uns 10 minutos, você vai ter que deixar essa live um pouco mais cedo. Eu queria começar, Vaigorre, com você. O compartilhamento de infraestrutura no mundo moderno de telecom é sinônimo de estratégia de sucesso, né? O próprio o marco das telecomunicações e o leilão, eles também trouxeram conceitos muito modernos, dentre eles essa questão do mercado secundário. Eu queria que você explicasse para a gente o que de fato significa isso e também, complementando a pergunta, se discute muito a questão da regulamentação sobre esse mercado secundário. Queria que você falasse também sobre isso para nós aqui. Obrigado, Queiroz. De fato, o que é basicamente o mercado secundário de espectro? Hoje, qualquer empresa que queira comprar direito,
o direito de autorização de uso em caráter primário de radiofrequência tem que fazer isso numa licitação, num leilão da Anatel, como foi feito no novembro do ano passado, o leilão do 5G. O que acontece é que esse mercado secundário ele tem o objetivo de dar uma eficiência maior à alocação desse ativo, que é um ativo público, né, o espectro de radiofrequência, que ele não é duplicável e que ele precisa ser alocado por isso da melhor forma possível. Historicamente, nos últimos 20 anos, a abordagem do Estado foi uma abordagem muito de comando e controle. Então, o Estado tem o espectro, ele leiloa, te diz como você tem que usar. Se ele entender que você não está usando de forma adequada, de forma eficiente, ele toma e faz uma nova licitação. O que a gente tentou evoluir e tem um regulamento de uso eficiente do espectro é justamente criar mecanismos, instrumentos para que uma empresa que tem o direito primário possa alugar esse direito primário ou revender esse direito primário em todo ou em parte para outras empresas do setor de telecomunicação. Então, hoje, por exemplo, quando a Claro comprou a Nextel, o valor maior da Nextel era, claro que tinha base de clientes, mas tinha também o espectro. Então, como é que esse M&A foi feito? Uma empresa comprou a outra. Por quê? Porque o ativo, o espectro, o direito de uso não é um direito, não era, né, até a recente alteração regulamentar e legal, um bem transacionável. Então, a partir de agora, a partir da lei e da regulamentação da Anatel, o direito de uso primário, né, esse ativo que é comprado em leilões, ele pode ser transacionado em parte ou em todo para outros players. É claro que isso precisa ser avaliado sobre diversas perspectivas, né? Sendo que a mais importante delas que eu tenho a dizer é a perspectiva concorrencial. Isso decorre do fato de que estamos nesse momento, nos últimos anos a gente percebeu uma alta concentração do mercado móvel, basicamente pelas dificuldades financeiras tanto da Nextel quanto da operação móvel da Oi, e hoje nós temos um mercado de telecomunicações no segmento móvel, digamos assim, no pico da sua concentração. Um mercado extremamente concentrado, né? Não é extremamente concentrado, mas ele nunca esteve tão concentrado. Então, hoje, a gente vê esses instrumentos são novos, a gente vê eles com grandes oportunidades, inclusive tem um acordo sendo muito noticiado na imprensa e sendo avaliado aqui no Anatel, que é um acordo justamente da Winit, ganhadora da faixa de 700 MHz, aí, uma empresa do Fundo Pátria, com um acordo alugando uma parte do seu espectro para Vivo. Isso é algo que a gente vai ter que avaliar, é claro, tem a previsão legal, eles submeteram isso para a nossa avaliação, e a gente estamos avaliando isso e não quero antecipar a posição, até porque ainda está no começo da sua instrução. Mas o mercado secundário de espectro é justamente isso, essa possibilidade de você dar essa característica de se tornar um ativo que é o uso do espectro de radiofrequência, um bem transacionável que possa ser negociado entre as empresas do mercado de telecomunicações de forma a garantir que, por meio de oferta e demanda, esse ativo seja alocado da forma mais eficiente possível. Obrigado, Baigorre, obrigado. Acho que você fez um comentário aí de um acordo que vocês estão avaliando. Eu queria pedir para o Alex fazer um comentário a respeito desse tema, muito mais no sentido de qual é a importância de fato para as operadoras, né? E aí o Baigorre comentou na apresentação dele sobre essa parte de que os novos entrantes, os novos players ainda não estão talvez tão preparados, né, para lidar com essa questão da telefonia nacional, digamos assim. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação à questão do mercado secundário e a importância disso para as operadoras principais. Nosso país é um país de dimensões continentais, né? Se você olhar a área geográfica efetivamente coberta, tem um potencial enorme de crescimento. Então, na minha visão, como executivo do setor já há mais de 20 anos, compartilhamento de infraestrutura é algo primordial para a gente seguir avançando e ter o nosso país coberto o mais próximo possível da sua plenitude, né? Isso traz de forma integrada desenvolvimento social, desenvolvimento para as organizações, desenvolvimento para os negócios. É fundamental esse tipo de evolução. Quando a gente olha o tema dos novos entrantes, a gente vem trabalhando junto com a Anatel para ter um contexto que permita que essas empresas se desenvolvam ao longo dos anos,
não só utilizando a infraestrutura das operadoras já estabelecidas, mas também que construam suas infraestruturas para que nós também possamos utilizar em regiões que hoje nós eventualmente não temos coberta, porque inclusive com a aquisição de alguma dessas frequências, desses leilões, desses novos entrantes, vem a obrigação também de entregar infraestrutura em cidades e regiões que hoje não tem cobertura de nenhuma operadora. Então é importantíssimo que esses players de fato consigam se estabelecer no mercado para que o nosso país seja capaz de entregar conectividade à população como um todo. Obrigado, Alex. Eu já queria aqui, então, acho que vai corretando no seu tempo aí, queria te agradecer por ter participado conosco aqui e entraremos em contato em breve para poder conversar sobre outros temas relacionados à indústria. Ok? Muito obrigado, Margoy. Eu que agradeço, Queiroz, mais uma vez agradeço em nome seu, em nome de toda a Price, e agradeço também, peço desculpas por ter que sair um pouco antecipado. Obrigado, Queiroz, e bom evento para todos. Obrigado. Mariana, a próxima pergunta vai para você. A gente falou da questão, você comentou da questão de como foi rápido, né? Rápido desenvolvimento, por exemplo, da vacina contra a Covid, e observando todas suas diversas etapas, né? A gente pensa aqui como o 5G, no contexto, por exemplo, do desenvolvimento de novas drogas, monitoramento real, real time, dos pacientes, daqueles que estão fazendo essas experiências, de fato pode acelerar esse processo, inclusive personalizar as drogas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, qual que é o futuro desse aspecto da conexão aí do 5G com o desenvolvimento de novos medicamentos e a personalização desses medicamentos. Perfeito, obrigada, Queiroz. Acho que falando um pouco de pesquisa, né? A gente tem muitas etapas dentro de uma pesquisa e esse ponto do 5G que eu trouxe da gente realmente conseguir conectar quem está sendo pesquisado, olha, os participantes da pesquisa clínica, de todas as fases, né, que a gente fala, como eu disse, de fase 1 a fase 3, essas fases elas vão aumentando de complexidade, tanto em termos de número de pessoas, quanto em geografias de pessoas. Então, se a gente conseguir ter maior eficiência na coleta de dados desses participantes, a gente pode garantir dados mais fáceis de coletar, então mais fácil de você garantir que as pessoas estão te passando os dados de forma ágil e eficiente, mas também a gente consegue garantir o outro lado, né? Quando os dados vêm de uma forma mais organizada, quem está analisando esses dados pode ser muito mais rápido nessa análise. E se a gente fala aí que o desenvolvimento de medicamento às vezes pode levar 10 anos, a gente pode eventualmente encurtar esse tempo, né? Não sei te dizer, fazer uma estimativa aqui de quanto tempo que a gente pode encurtar disso, mas tenho certeza que pode ser bastante significativo, né? Então, isso é muito, muito importante. Quando a gente fala de tratamentos personalizados, eles estão muito ligados a dado, né? Então, quando a gente consegue ter uma maior coleta de dados e de forma aí, de novo, a gente fala muito em tempo real, mas a verdade é que é isso que a gente possibilita aqui com o 5G, a gente consegue desenvolver muito mais medicamentos de precisão, né? Eles já são utilizados aí em algumas patologias diferentes, mas isso ainda é muito limitado. Quando a gente tiver mais acesso a dados e não só da pesquisa, né? Porque a gente tem o lado da pesquisa, mas às vezes quando a gente brinca aqui, a gente fala que a pesquisa não é o mundo real, né? Ali você tem tudo, muito mais controlado e você tem as pessoas focadas em fazer aquilo acontecer e todos os recursos necessários para isso. Quando a gente fala de quem está realmente utilizando na ponta, a gente está falando desde alguém num centro de referência em São Paulo até alguém no interior de um país subdesenvolvido. Quer dizer, se a gente conseguir maior conectividade, maior acesso a dados, a gente consegue garantir que a gente realmente chega a todas as pessoas que precisam, e todos os tipos de tecnologia, né? Das mais simples até as mais especializadas, como medicina de precisão. Muito obrigado, Mariana. Eu queria agora conversar contigo, Wilson. Você, na tua apresentação, falou bastante da internet das coisas, né? Diversas oportunidades conectadas à internet das coisas em diversos setores. A gente falou, o próprio Alex fez uma apresentação onde ele mostrou que essa densidade significa 1 milhão de devices, né, por quilômetro quadrado. Então, quer dizer, a cada device adicional conectado,
para permitir a internet das coisas, você tem no mínimo um risco adicional, né? E aí eu queria te ouvir em relação como é que as empresas podem se preparar em termos de segurança para evitar, por exemplo, vazamento de dados e outras coisas que são importantes dentro desse contexto de conectividade. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso também. Queiroz, obrigado pela pergunta. Ela é complexa, mas tem como resolver. Hoje nós temos mecanismos de inteligência artificial e machine learning muito mais efetivos que nós tínhamos 10 anos atrás. Então, utilizando esses mecanismos, né, o que a gente pode dizer, por exemplo? Um exemplo bem simples. O medidor de energia que está na nossa casa. Né? Se eu programo esse medidor todo dia para fazer uma medição 11h30 da noite e mandar um dado da minha casa para a concessionária de energia elétrica ou para a distribuidora, ele tem um formato de trabalho dele. Né? Então, ele tem uma característica típica. Se ele começar a apresentar anomalias desse dado não ir para a concessionária de energia elétrica e começar a ir para um país, por exemplo, não alinhado com o Brasil, um exemplo bem crítico, né? Ou ele, em vez de mandar 10 bytes, ele começa a mandar 30, existe alguma coisa com esse sensor. E então aí eu posso dizer que a intervenção humana, posso ter uma máquina que faz, bom, primeira coisa, eu bloqueio esse sensor, ele não manda mais nada para a rede. Segundo ponto, aí começo a tomar ações corretivas em cima desse sensor. Isso é possível de se fazer hoje. O grande problema que nós vamos ter no futuro, talvez, que é a quantidade infinita de sensores que nós vamos ter na rede, eles vão ter um ciclo de vida. E o grande ponto, e aí é uma das grandes preocupações da Anatel também, é como controlar esse ciclo de vida desses sensores. E aí é um dos pontos que nós temos, como indústria, pensar como trabalhar isso de forma coerente e conjunta. Espero ter respondido a pergunta. Sim, respondeu sim, Wilson. Muito obrigado. Os desafios são grandes aí, mas eu acho que estamos todos aí preparados, né, para lidar com a conectividade e as consequências da conectividade. Alex, acho que tem uma pergunta do público aqui. A pergunta é se já foram definidos clientes e parceiros para o piloto de ondas milimétricas e quais casos de uso devem ser explorados. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Tá, bom dia, obrigado pela pergunta. Nós já temos hoje algumas regiões e alguns clientes e parceiros pré-selecionados, mas a gente está aberto a estar avaliando, né, novos parceiros, novas empresas. Depois, se quiser, tem o meu contato aí, mas o meu e-mail é alex.salgado@telefonica.com, fica aí à disposição para estar conectando a empresa específica. E sobre casos de uso, a gente está avaliando o tema de ultra banda larga em algumas regiões, né, de ultra velocidade de internet, com uma visão corporativa para a evolução de links para organizações empresariais. A gente está avaliando casos de automação, também se valendo da tecnologia de ondas milimétricas. A gente também está avaliando casos onde, por exemplo, em agência bancária, a gente substitui toda a infraestrutura de Wi-Fi, cabeamento físico, pela tecnologia 5G, onde tem uma velocidade maior, uma estabilidade maior, inclusive traz níveis de segurança adicionais às redes tradicionais. Por quê? Por exemplo, dado que eu consigo fazer a cobertura pelo ambiente externo, se eventualmente tiver um evento de segurança, não tem ninguém para desligar a energia ou cortar o cabeamento. Então, tem outros aspectos de fazer a cobertura também pela mobilidade que são trazidos nesse tipo de caso, e a gente está avaliando todos esses cenários. Então, não sei de quem enviou a pergunta, mas se quiser debater um pouco mais em profundidade, eu estou à disposição. Mas os casos são super, super diversos, desde conectividade, ultraconectividade em alta velocidade, conexões aqui que a gente está experimentando de 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, até casos de uso de automação, passando pelo uso médio aqui em escritórios, substituindo a conexão tradicional de redes cabeadas e Wi-Fi. Excelente, Alex, excelente. Obrigado. A pergunta veio do Henrique Julião, do Teletime. Okay? Acho que a Mariana tem uma pergunta para você aqui. Na sua avaliação, levando em consideração que a implementação completa do 5G estará finalizada de acordo com o cronograma em 2029, como o setor pode viabilizar a aceleração da adoção do 5G, em especial para aqueles que não estão nas capitais?
Obrigada, Queiroz. Eu acho que aqui a gente tem algumas pessoas que talvez possam responder melhor do que eu o tipo de parceria que eles já estão fazendo. Acho que o Alex até trouxe aqui um exemplo, né, com o Einstein. Então, eu acredito que esse seja o caminho, né, a ser buscado, que é realmente garantir que as empresas estão trabalhando com os provedores para a gente ter mais rápido. Porque o que eu posso falar bastante aqui é qual que é a importância disso, né? Quando a gente fala da tecnologia como aliada para derrubar fronteiras na saúde, claro que em todos os lugares a gente tem benefícios de ter maior conectividade, né, quando a gente fala de saúde. Mas um dos lugares que mais tem benefício e que a gente não pode esquecer são as áreas que hoje são desatendidas. E são essas as áreas que também não vão receber o 5G nesse momento, né? A gente está falando das capitais, que, de novo, já tem muito benefício. Então, eu entendo que esse tipo de parceria, e aí fiquei muito feliz de ver esse exemplo que o Alex trouxe de parceria com o Einstein, é o que vai nos levar a garantir que a gente usa todo esse potencial do 5G para a saúde, para derrubar as barreiras e fronteiras. E se me deixar complementar aqui, Mariana, acho que a gente já vem trabalhando com diversas empresas. O Wilson comentou um tema de redes privativas, né? No 4G a gente já faz redes privativas, mas a gente também, normalmente, quando a gente sobe uma rede privativa, a gente também sobe a rede pública, né? A gente tem casos com empresas como, por exemplo, a Vale, a Petrobras, onde a gente conecta Minas, a gente conecta, por exemplo, a automação de Carajás, e ali também fornece a rede pública para que as pessoas que estão ali também tenham a conectividade. Então, tem projetos que a gente pode fazer sempre sob medida, com empresas e setores mais diversos para a gente levar na conectividade. Onde ela já não está, por ser uma região mais densamente populada, a gente pode levar sob medida para as organizações e beneficiar as regiões, em específico também para a população em geral. Obrigado, Mariana e Alex, pelos comentários. Eu tenho uma última pergunta aqui, que eu vou fazer para o Alex e vou pedir também a você, Wilson, que complemente a resposta, por favor. Alex, a gente falou muito aqui da questão da necessidade de investimento em infraestrutura, né, para que você tenha, ou seja, o deployment massivo do 5G efetivamente, e isso esbarra em algumas coisas, uma delas é a questão das leis municipais das antenas, né? Então, a minha pergunta para você é, o que de fato atrapalha a modernização da lei das antenas? Até onde eu sei, me parece que tem até capitais que ainda não modernizaram as suas leis, né? Então, explora um pouquinho esse tema aí e o que você vê, o que você vislumbra aí para o futuro próximo. É como você acabou de comentar, daqui a pouco é 2029 e nós precisamos ter 100% dos municípios atendidos, né? Sim. Olha, Cris, acho que o primeiro ponto a gente começa implementando o 5G onde as antenas já estão instaladas, né? Então, não vou ter um grande impacto de curto prazo pelo tema de antenas para poder cobrir, mas certamente com a densificação necessária para manter a mesma área coberta que eu tenho no 4G pelo tema de diferença de frequência, eu vou precisar colocar mais antenas nos municípios. O tema da evolução da lei das antenas, ele passa por uma legislação municipal, né? Existe uma diretriz nacional que hoje nos permite acelerar em alguns cenários, mas é importante que todos os municípios modernizem as suas leis de ocupação de solo, né? Aqui acho que talvez é um tema muito mais de dar luz e explicar a todos os municípios o quão importante é isso e o quanto pode trazer de benefício para o próprio município do que qualquer outra coisa. Acho que já existem modelos bem implementados, existem diversas capitais e cidades que já são densamente populadas hoje, que já têm esse tipo de situação, mas ainda infelizmente tem municípios com legislações ou com leis mais antigas que não permitem instalar antenas, por exemplo, próximas a hospitais, a escolas, aí você não consegue levar o benefício da conexão para as pessoas que mais precisam. Acho que o único ponto que eu chamo a atenção num país como o nosso também ter uma atenção para o tema de ter que ter escritura e propriedade definitiva dos terrenos para a gente poder instalar torres, porque em regiões mais afastadas do Brasil, em comunidades, em regiões menos favorecidas, não existe necessariamente propriedade dos terrenos para a gente poder instalar antena, então a gente precisa ter uma flexibilização também nesse aspecto. Então, se todos os municípios tiverem atenção a isso e trabalharem para poder modernizar, certamente facilita a implementação de infraestrutura pelo Brasil. O investimento no nosso país não falta,
A Vivo esse ano vai investir quase 9,5 bilhões de reais no Brasil só em infraestrutura. Tem o setor como um todo investindo muito no Brasil, ajuda se a gente tiver mais celeridade na aprovação da ocupação aí do uso do solo. E é incrível até porque isso não é algo de interesse só das empresas, nem só do governo, é também da sociedade, né? Então, acho que estamos modernizando tudo. Acho que essa lei, ela talvez precise caminhar um pouco mais rápido aí, então, com talvez incentivo de governo, algo do gênero, para que, de fato, vocês consigam fazer o trabalho que vocês precisam fazer com o 5G. Wilson, gostaria de comentar algo sobre esse tema também? Queiroz, acho que bem rápido, o tráfego de internet na rede móvel no Brasil ele cresce 40% a 60% ao ano, né? Então nós temos uma situação bem crítica, ou seja, nós estamos colocando novas frequências, como você colocou muito bem no novo painel, só que essas frequências também vão trazer uma capacidade adicional limitada. Então, brevemente, eu acho que nós vamos ter que fazer a adoção das frequências milimétricas do 26 GHz, sem dúvida, nas cidades. Então, se nós não tivermos leis que ajudem e fomentem a instalação de novas antenas, com certeza nós não vamos escoar o tráfego necessário e trazer benefícios para a sociedade. E aí, talvez, o que fica para os municípios é pensar justamente nisso. A digitalização é fundamental, né? A digitalização vai vir para as indústrias e talvez seja um fator de decisão se eu vou para o município A ou município B, se eu tenho melhor conectividade no município A do que no município B. Isso é impostos, geração de empregos, é crescimento social. Então, acho que é isso que os prefeitos e as câmaras dos vereadores, que são grande parte responsáveis por essas leis, tem que ter em consideração que talvez ela está tirando competitividade do município dela se ela não tiver uma lei de antenas adequada que facilite essa criação de novos pontos de conectividade. Perfeito, isso, 100% de acordo. Acho que estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu queria agradecer bastante a você, Alex Salgado, Mariana Pestana, Wilson Cardoso. Acho que em 1h30 é impossível cobrir tudo de 5G, mas alguns dos pontos que são relevantes, né, dessa tecnologia a gente conseguiu discutir aqui. Tivemos discussões de alto nível e agradeço bastante o conteúdo que vocês trouxeram, não para a PwC, mas para a sociedade de forma geral, e o nosso papel, de fato, informar a sociedade do que significa isso, os benefícios que tem para todos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e falaremos em breve. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Prazer, Mariana. Prazer, Wilson. Prazer. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.